Naquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. João aqui é João apóstolo, né? Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. De que modo Herodes ia apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa? Morto, como apresentou Tiago. Então Pedro foi guardado para morrer depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou do lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. Ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real ou o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, o grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de obter apoio de Blasto, que era assessor do rei. Pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhe a palavra, e o povo gritava: é voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Ó Deus, nós pedimos a tua boa mão sobre o nosso coração, a nossa mente, para entendendo a tua palavra e aplicá-la ao nosso coração, Pai, da forma mais simples possível, Senhor. Obrigado por quem tu és. Obrigado pela tua mão escrevendo a história, e pela tua mão conduzindo a tua igreja sobre toda e qualquer circunstância. Nós te louvamos em nome de Cristo. Amém.
O tema da minha pregação hoje é a oração da igreja, a soberba de Herodes Agripa I e o avanço do evangelho sobre as circunstâncias. Então nós vamos dividir esse texto aqui em 3 partes, como o texto se apresenta. São 3 contextos aqui, 3 fatos dentro de um só capítulo, narrando, não é, a maldade de um homem chamado Herodes Agripa I. Eu vou trazer uma introdução, vou trazer o contexto do texto e nós vamos entrar direto aqui nos pontos. Deve ser breve, se Deus assim permitir. Começa a me empolgar e eu me derramo um pouco. Em Atos 12, Lucas narra 3 fatos reais durante o avanço da igreja no mundo daquele contexto. O primeiro, a perseguição do Estado romano à igreja do Senhor na pessoa de Herodes Agripa I. O segundo, a soberba de Herodes Agripa I e sua queda fatal. E terceiro, o avanço da igreja sobre as circunstâncias humanas, sociais e políticas. A igreja cresce, avança. Hoje vamos tratar destes 3 pontos, destes 3 fatos. Mas primeiro vamos localizá-los no contexto da narrativa de Lucas em Atos 12. Então agora eu vou trazer aqui o contexto de Atos 12 aqui para vocês. Nos capítulos 9 a 11, a igreja do Senhor gozava de paz. Isso está no capítulo 9, verso 31, que diz assim: Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, justamente as regiões que Herodes ali governava, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em números. O fato que trouxe paz à igreja, nos versos 9, do capítulo 9 a 11, foi a conversão de Saulo. No capítulo 9, ele parou de perseguir a igreja e de incitar o sinédrio para caçar os judeus crentes em Jerusalém e por toda aquela região. O contexto do verso 12 impacta o leitor ou ouvinte da palavra. Por quê? A perseguição vem da corte real, é mais forte, Tiago é executado sem qualquer explicação, Pedro é preso e será executado após a Páscoa pela espada de Herodes Agripa, que matou Tiago. E, por fim, nessas circunstâncias, o evangelho segue firme e avante. O que houve com a realidade de Atos 9 a 11, quando havia paz na igreja, no contexto de Atos 12. O que foi que houve aqui? Essa mudança radical. A igreja perdeu a paz, em Atos capítulo 12, parou de ser edificada, perdeu o temor e o consolo do Espírito Santo, parou de fazer discípulos, de crescer, de avançar, no capítulo 12. Estas perguntas serão respondidas em 3 pontos, segundo a narrativa do capítulo 12. Primeiro ponto, a importância da oração na realidade da igreja no mundo e para os dias atuais. Então, o primeiro ponto é esse aqui, que vai trazer a resposta, não é, para a crise que está havendo aqui no capítulo 12. Aqui. O segundo ponto, a soberba precede a queda. Isso está nos versos 18 a 23, na figura de Herodes. E o terceiro ponto, o avanço do Evangelho de Cristo não depende das circunstâncias favoráveis, mas unicamente da mão de Deus. Versos 24 e versos 25. Por fim, o nosso objetivo é esse, que você entenda o seguinte: é Deus quem governa o destino dos seus servos, da sua igreja e da humanidade para cumprimento do seu propósito redentivo. Irmãos, ao olhar o capítulo 12 aqui, a gente tem que observar por trás a mão de Deus dirigindo tudo, todo o tempo, toda hora, conforme os seus propósitos redentivos. Nos choca, nos choca. Nos choca. Porque a visão que nós temos aqui, a cena que nós temos aqui, irmãos, é aterrorizante. É um homem obcecado por sangue, é um homem obcecado por adoração, é um homem obcecado em ter a aprovação dos judeus,
Uma coisa assim que, nossa, impacta a gente aqui. E nem por isso o Evangelho deixa de avançar. Então vamos aqui ao nosso primeiro ponto. A importância da oração da igreja no mundo e para os nossos dias. Vamos lá. Ao lermos Atos 12, vamos focar, sem muito esforço, na libertação divina de Pedro da prisão por meio do anjo. É isso que vai chamar a nossa atenção aqui a princípio. A gente vai focar nisso. Não vamos dar muita atenção à crueldade de Herodes, Agripa I, ao martírio de Tiago e à execução de Pedro após a Páscoa. Vamos nos deter na ação do anjo, livrando Pedro da morte. Isso a nossa natureza vai se debruçar sobre isso. Todos esses fatos fazem parte da narrativa e cada um tem a sua importância no contexto histórico do texto. Mas eles não são o centro narrativo. Não é. Atos 12 começa revelando a maldade de Herodes Agripa I contra a igreja do Senhor, como este homem surge na história. É a nossa primeira pergunta. Como é que ele surgiu aqui em Atos 12? Então vamos caminhar um pouco aqui no surgimento desse homem aqui no contexto, na história, né, aqui de Atos, do livro de Atos. Ele era neto de Herodes o Grande. Quem foi Herodes o Grande? Foi aquele que mandou matar as crianças em Belém quando Cristo nasceu. Então, por aí você já tira já que ele tem uma herança aí complicada e maldita. Porque o avô dele tinha esse caráter. E Herodes o Grande foi aquele que construiu o templo. Reconstruiu o templo. Herodes Agripa I foi criado em Roma. Graças a seu amigo de infância, o imperador Cláudio, ele recebeu o governo da Judéia, Samaria, além de Jerusalém. Então ele tinha influência política. Agora a pergunta que vem aqui é, qual é a relação dele com os judeus? Por que ele quer agradar os judeus? Matando Pedro, matando Tiago e depois iria matar Pedro. Por quê? Qual é a relação dele com os judeus? O pastor Hernandes comenta no seu comentário do livro de Atos, ele diz o seguinte, olha que coisa interessante. Por intermédio da sua avó, Mariene, judia, casada com Herodes o Grande, ele poderia alegar descendência judaica. E foi o que ele fez. Ele observava cuidadosamente a lei, a tradição judaica, ele oferecia sacrifício no templo, na festa dos tabernáculos. Né, as autoridades judaicas lhe concediam a honra de ler a lei. Em suma, os judeus aceitavam o rei Herodes Agripa I como um dos seus. Então a gente começa a ver aqui já uma disformidade, né, da tradição judaica, a genuína. Ele não era judeu. Ele tinha uma descendência muito longe. E não tinha descendência real e viva. Ele buscava isso na sua avó Mariene, casada com seu avô, o Herodes o Grande. Então, os dados históricos afirmam que Agripa I tinha uma profunda ligação com os judeus, a lei e a tradição judaica. Sendo assim, não se deve estranhar sua perseguição a Tiago e Pedro, líder da igreja em Jerusalém, para agradar os judeus. Em Atos 12, de 1 a 4, segundo Hernandes, nos mostram dois tipos de perseguição aqui, que realmente são reais. A perseguição religiosa, aqui é um fato, promovida pelos judeus desde a crucificação de Cristo. Aí vem no apedrejamento de Estevão, na prisão 2 vezes dos apóstolos Pedro e João, e agora incentiva Herodes Agripa I a agir com mão de ferro para matar os líderes da igreja. E matou Tiago e ia matar Pedro. Influência da perseguição religiosa. E a perseguição política. Herodes Agripa I estava decidido a permanecer nas boas graças dos judeus, fato que levou ele a perseguir os cristãos. Então, temos no contexto de Atos o alinhamento entre a religião judaica e a política romana para perseguir a igreja do Senhor em Jerusalém e nas regiões. Ainda hoje, irmão, são as duas frentes que o diabo usa para perseguir e matar os servos de Cristo
e destruir a igreja do Senhor. A política e a religião. Isso é um fato. Em Apocalipse 13, temos a revelação de duas bestas. A primeira aparece em Apocalipse 13:1. É a besta que surge do mar. Essa besta representa os impérios mundiais. A segunda besta aparece em Apocalipse 13:11. Surge da terra. E ela representa a falsa religião do mundo. Essas duas bestas representam o poder dos impérios mundiais e o poder das falsas religiões do mundo. Elas governam a vida das pessoas. Ambas estão a serviço do dragão, o diabo, a antiga serpente, para enganar as nações, perseguir e matar os servos de Cristo e destruir a igreja do Senhor. É o que nós estamos vendo aqui em Atos capítulo 12. A perseguição saulina, a morte de Estevão e de Tiago, o irmão do apóstolo João, a prisão de Pedro e João e a execução de Pedro, agendada para depois da Páscoa, revelam o modo da ação dessas duas bestas no mundo, usando a falsa religião e usando o Império Romano. A pergunta que nós fazemos é, irmão, como os novos convertidos da recém-igreja formada em Jerusalém se levantaria para protestar e lutar contra o império da falsa religião e do poder político? Aos olhos humanos, está claramente tipificado que é uma batalha completamente perdida. Perdida. Por maior que fosse o número de crentes em Jerusalém, eles não tinham como enfrentar o poderio do Império Romano e nem a força do poder religioso judaico. Observe o verso 5. Pedro estava guardado na prisão. Esse guardado aí aponta para uma finalidade, sua morte após a Páscoa. Pela influência, pelo poder do império e do poder religioso. Vamos destruir o líder da igreja de Jerusalém. Aí a gente acaba com a igreja de Jerusalém. Herodes Agripa I queria agradar os judeus, aumentar sua fama, prestígio e poder entre eles. Para isso, ele mata os cristãos e persegue a igreja do Senhor. Irmão, isso se parece com nossos dias? Mesma coisa, o mesmo método, a mesma forma. Porém, irmãos, há um mais no final do capítulo 5. Olha que coisa linda isso aqui. Assim, Pedro estava guardado na prisão. Mas, tem um mais aqui, que vai mudar completamente a narrativa. Vai transformar aqui o contexto aqui de uma forma assim, irmãos, inimaginável. Que nem o ser humano seria capaz de fazer isso. É nesse mais aqui que a gente vê a ação do Senhor guardando a sua igreja, guardando os seus servos e avançando com o Evangelho. Há um mas que muda completamente toda a narrativa. E é aqui que se encontra o centro da narrativa do capítulo 12. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Esse aqui é o foco do texto. Não é o anjo, não é Pedro, não é a morte de Tiago, isso faz parte, é importante, mas não é o foco do texto aqui, irmão. Porque o que muda o cenário aqui é a oração da igreja. Oração da igreja. O anjo vem em resposta aqui. A oração da igreja. Pedro é libertado por quem? Pela intercessão da igreja. Esse é o foco do texto. A igreja aqui, irmãos, unida em comunhão, orando, intercedendo pela vida da sua liderança. E por si próprios. Porque Herodes, irmão, Agripa não era homem que se cheirasse, não. O cara ele era ruim, ele era um homem ruim. É o testemunho da oração da igreja que dá brilho, cor, vida, alegria e uma mudança radical na narrativa.
A igreja, irmãos, aqui do contexto, não tinha outra arma para enfrentar o poder do Império Romano, na figura de Herodes Agripa I, e o poder religioso na figura dos judeus, senão a oração incessante dos santos. A igreja estava rendida aos pés do Senhor, clamando humildemente pela vida de Pedro e de Tiago e pela sua própria vida. Não esqueça, a igreja também orou por Tiago. Ao observar isso aqui, a gente não se lembra disso. Né? Mas a igreja orava incessantemente pelos dois. E, logicamente, no verso 5, ele já sabia que Tiago tinha sido morto. E ele estava preso. Então, vamos continuar orando por Pedro. Mas a oração, irmãos, aqui é feita em favor de Tiago e de Pedro. Há uma oração feita, irmão, pela igreja em Atos, capítulo 4, versos 29 a 31, quando Pedro e João, depois de presos, né, e açoitados pelo Sinédrio, foram soltos. Diz a oração de Atos 4, 29 a 31. Observe essa oração aqui e aplique ela ao contexto aqui do capítulo 12 aqui. Agora, Senhor, a igreja orando, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem tua palavra com toda ousadia, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. O que aconteceu, irmãos, em Atos 12, de 1 a 17, com o livramento prodigioso de Pedro, da mão de Herodes Agripa, por meio de um anjo do Senhor, foi a resposta de Deus à oração feita pela igreja em Atos 4, 29 a 31. A oração incessante do verso 5 do capítulo 12 de Atos deveria ter o mesmo conteúdo da oração de Atos 4, 29 a 31. Que coisa linda isso aqui. O que chama a atenção era a igreja em oração incessante. A palavra incessante no original significa uma atitude séria, determinada e contínua com um objetivo. A igreja estava numa atitude de oração com seriedade, determinação e constância em favor de Tiago e Pedro e da igreja mesmo do Senhor. A igreja estava levando a sério a realidade das ameaças do poder político e religioso contra a igreja do Senhor. A igreja não poderia amenizar as circunstâncias nem pensar em fazer aliança com esses poderes. Isso significaria traição ao Senhor. Observe no contexto uma realidade impactante. Se a igreja estava em oração incessante e continuamente por Pedro, ela também estava orando por Tiago. Isso é um fato. É uma realidade. Tiago foi morto pela espada de Herodes Agripa I e Pedro livre. Deus não viu a oração por Tiago. Deus falhou com Tiago. Então a pergunta que nós fazemos é o quê? Por que Deus levou Pedro e não levou Tiago? O texto não vai responder. Deus também não responde. Diretamente aqui na sua palavra. Mas se você pesquisar na Escritura, você vai ter a resposta. Deus responde a essa pergunta que nós fizemos aqui, por que Deus não livrou Tiago? No Salmo 116, 15, que diz assim: preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus justos. Isso não impacta a sua vida, não? Não impactou a mim. E a minha natureza é dizer, Deus foi injusto com Tiago. Como é que Deus livra ele e esquece de Tiago? Ou será que ele esqueceu de orar por Tiago? Por que Deus só livrou Pedro e não livrou Tiago? Mas isso é a cabeça humana, é o raciocínio humano. Descompromissado com o entendimento da Escritura e descompromissado em entender quem é Deus, a sua soberania e seus propósitos eternos e redentivos. O Salmo 116, irmão, verso 15, dará a resposta. Preciosa aos olhos do Senhor
a morte do seu justo. Para Deus, tanto o livramento de Pedro como a morte de Tiago são fatos preciosos, pois ambos são justos aos seus olhos. Então, eu tenho que analisar isso aqui aos olhos do Senhor, não aos meus olhos, como aqui de Tiago. A morte do justo é preciosa para Deus, pois o que importa é a justificação de Cristo na vida deles. O apóstolo Paulo entende o Salmo 116,15 em Filipenses 1,21. Olha o que ele diz em Filipenses 1,21. Paulo falando, escrevendo à igreja. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você consegue entender por que Deus não livrou Tiago e livrou Pedro? Primeiro porque a morte de Tiago para Deus é preciosa. Por que é preciosa? Porque ele testemunhou o Evangelho de Cristo. Ele não morreu em vão. Ele foi morto por causa do Evangelho de Cristo. E Paulo também entende isso, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é Cristo. Isto é, Cristo é o centro da minha vida e da minha morte. Irmão, isso é cristianismo. Cristianismo não é não. A gente não vive esse contexto aqui no nosso país. Graças a Deus por isso. Mas em muitos lugares do mundo, irmão, os irmãos estão recitando esse verbo aqui. Estão recitando aqui tanto o Salmo 118 como o Filipenses 1,21. Livro Consolador. Porque a morte é real, irmão. Para um servo do Senhor. E hoje a gente sabe disso. Quantos morrem? Não estão sendo mortos hoje aí, nesse país que persegue ferrenhamente a igreja do Senhor. Mas não é uma morte em vão. Deus leva em profunda consideração e é preciosa para eles. O fato é, Deus ouviu as orações em favor de seus servos, Tiago e Pedro, e respondeu conforme seu propósito redentivo. Ele vai morrer lá no frente. Tiago morreu bem antes. Mas foi precioso para o Senhor a morte de Tiago, como a morte de todos os seus servos, ainda hoje. A nossa vida, irmão, deveria ter esse entendimento de Paulo. Para mim, o viver é Cristo, é o centro da minha vida. E o morrer é ali, porque eu vou estar junto com ele, eu vou para ele. Não tenho medo de morrer por causa disso. E a gente se acovarda tanto, né? Em evangelizar, ele testemunha. Tem alguma coisa errada com o nosso testemunho. Aplicação, irmão, desse primeiro ponto aqui. A igreja ora incessantemente e clama a Deus. Mas a resposta vem de Deus conforme o seu propósito redentivo. E nem sempre a resposta é como esperamos, mas conforme a sua vontade soberana que é boa, agradável e perfeita. Agora, a gente entender isso aqui, nesse contexto aqui, como oficiário, é um desafio de fé. Mas era a vontade de Deus. Segundo ponto. A soberba precede a queda. Versos 18 a 23. Esses versos, irmãos, aqui, revelam de modo claro a soberba, intransigência e maldade de Herodes Agripa I. O contexto desses versos revela a intensificação da maldade de Agripa I, desse rei. Não podendo matar Pedro, ele, sem dar ouvidos ao testemunho da guarda que guardava Pedro, os executa. Havia uma lei romana que dizia isso: se um soldado perdia seu preso, ele é morto no lugar dele. Mas aí a questão não foi essa. A questão não foi essa. Eles não perderam Pedro lá. Mas eles não deram ouvido. Ele não deu ouvido ao testemunho dos soldados. Matou todos os 12. Executou. É maldade mesmo isso aqui. Depois de Cesareia, humilha os habitantes de Tiro e Sidom, que dependiam do abastecimento de alimentos da Judéia. Eram humilhados por elas. E terceiro, exige adoração e louvor do povo de Tiro e Sidom como se fosse Deus. O povo de Tiro e Sidom chegaram à presença de Agripa, né? Agripa I, por meio de Blasto, copeiro do rei. Está aqui, no texto, né? No verso
No verso 20, exatamente. Aqui. Alguns deles, porém, eram discípulos. Não, verso 20 aqui. Desculpa. Está indo aqui no capítulo 11. Exatamente. Alguns comentaristas dizem o seguinte: um diz o seguinte, que o povo de Tiro e Sidom, ou a sua liderança, subornou Blasto para ter acesso à Agripa. Ele era, um dizem, a palavra lá está copeiro, outros falam que era um assessor, ele tinha intimidade com Herodes. Então, um comentarista fala que eles subornaram Blasto para que ter uma audiência com Herodes, para poder clamar pela necessidade deles, né? Eles precisavam desses alimentos e Herodes tinha cortado essa transação de alimentos para a região de Tiro e Sidom. Um outro comentarista fala o seguinte: não é que o Blasto, ao ouvir a realidade, se compadeceu e interviu por eles. Bom, o texto aqui fala que aconteceu isso. Era assessor do rei, né, pediram a ele e ele conseguiu uma audiência com Herodes, mas foi Herodes que marcou a audiência, não é? Então, o fato é, o povo de Tiro e Sidom sabia da maldade de Herodes, Agripa I, e do mal que ele poderia fazer, boicotando o mercado de alimentos com ele. Por isso, clamam o favor do rei. Nós queremos o teu favor, nós queremos que o Senhor não faça mais isso. O verso 21 revela que Blasto conseguiu marcar a audiência pública com o povo de Tiro e Sidom, conforme o dia designado pelo rei Agripa, por ele. Ainda no verso 1, o rei se apresenta como um Deus para falar com o povo. Então, o rei monta todo o cenário, toda a pompa. No verso 22, o povo usa da bajulação para comover o coração do rei e obter o que precisavam. A ação nefasta da idolatria e da política. É voz de um Deus e não de homem. Temos nesse contexto, irmão, dois fatos que revelam a ação da besta da terra e a besta do mar. Agripa I representa o poder de Roma, a besta do mar, que controla o povo de Tiro e Sidom. A bajulação e a idolatria do povo representa a falsa religião, né? Eles adorando a Agripa I e dando glória como se ele fosse um Deus. Está vendo essa manipulação do reino da maldade? É uma cena deplorável que Lucas escreve aqui. Por um lado, um homem mortal, achando que é Deus e que controla de si o destino da vida de duas nações, Tiro e Sidom. Por outro lado, duas nações que se ajoelham aos pés de um homem em adoração, como se fosse um Deus bajulando para conseguir, não é, o seu desejo. É uma realidade abominável aqui. Abominável. O verso 23, irmãos, revela aqui o juízo imediato de Deus sobre Agripa I. O que diz o verso 23 aqui? No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes, morreu. Deus não aceitou isso. Avisou. O verso 23 revela o juízo imediato de Deus sobre Agripa I. Lembre-se de que não foi a primeira vez que isso aconteceu em Atos. A primeira foi com Ananias e Safira. Não glorificaram a Deus. A segunda mais branda com Simão Mago, quando quis comprar o poder do Espírito Santo. E a terceira agora com Agripa. Qual é o motivo, irmão? Não deram glórias a Deus. Em Atos 10, 26, há um contraste com a cena do povo adorando a Agripa. Em Atos 10, 26, Cornélio se prostra para adorar a Pedro quando Pedro chega na casa dele para pregar o evangelho. Imediatamente Pedro diz: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Agripa I recebeu a adoração como se fosse Deus. O resultado foi imediato. No mesmo instante, um anjo do Senhor matou Herodes.
por ele não ter agido como Pedro agiu. Aplicação para a nossa vida, irmão. Parem de se acharem que são deuses diante dos outros, porque manipulam os outros, porque governam os outros. Pare com isso. A soberba de Herodes levou a sua queda fatal. Não se faça, aqui a aplicação, não se faça de Deus diante dos outros, nem receba a adoração de ninguém, não manipule ninguém, seja ferro de Senhor Jesus. Dê glórias a Deus em todas as coisas, todas as circunstâncias. Não se ache, não se ache poderoso. Não faça isso. Não somos chamados para isso. Terceiro, irmãos, e último ponto, um ponto mais curto. O avanço do Evangelho de Cristo não depende das circunstâncias favoráveis, mas unicamente da mão de Deus. Observe o final desse capítulo como é algo assim desconcertante. Desconcertante e lógico. Porque o cenário do capítulo 12 aqui é para constranger todo mundo. É para não deixar triste, cabisbaixo, de luto, não deixar angustiado, depressivo. Porque é um capítulo assim, muito pesado, vem se acumulando desde a morte do Estevão, que a coisa está. Não é? Mas olha só como termina o capítulo 12. Irmão. É algo constrangedor. Entretanto, olha só. Entretanto, é uma conjunção adversativa aqui. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. O que é que isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver o seguinte, que o avanço do Evangelho, ele independe das circunstâncias, se são boas, são ruins, são pesadas, são horrorosas, se tem sangue, se não tem sangue, não interessa isso. A igreja, mesmo vivendo nesse contexto, irmão, continuava seguindo o seu papel, o seu chamado e a sua vocação. E olha que não era fácil ser crente nesse contexto aqui. Que tinha o Império Romano perseguindo e também a religião judaica naquele contexto. Querendo destruir os crentes da igreja. Perseguindo mesmo, ferozmente, perseguição de sangue. Isso vai se intensificar mais ainda, com outros imperadores que vão surgir na história aqui. Nero, Domiciano, são imperadores que foram terríveis para a igreja. Mas, entretanto, apesar disso, a mão do Senhor, irmão, consolava, confortava, desafiava e empurrava a igreja para frente. Isso deve impactar a nossa vida. O nosso contexto, e qualquer coisa, irmão, é motivo de feliz, entrar em depressão, qualquer motivo assim. Qualquer coisa. E nem para evangelizar a gente faz. A gente se acomoda, a gente se entrega, muitas vezes, a essas circunstâncias. Logicamente, irmãos, que houve choro, houve aquele sentimento de perda. Não é? E isso, claro que porque são humanos. Os personagens aqui, os Senhor, são humanos, sofreram com a morte de Tiago, sofreram com a prisão de Pedro, se alegraram com a sua soltura, mas tem a morte de Tiago nesse contexto aí. Isso traz dor, perda, sentimento, né? Angústia. Mas isso não foi motivo da igreja parar do tempo e no espaço. Entretanto, apesar disso, porque, irmãos, a igreja é do Senhor. A minha e a sua vida é do Senhor, não é nossa. A gente precisa entender isso e largar de querer controlar a nossa própria vida. Quando eu falo isso, é para dizer, joga tudo para cima e não é isso que eu estou dizendo, não. Você deve cuidar, deve tratar, deve seguir a sua vida, né? Mas lembrando disso, né? As circunstâncias não podem dominar a sua vida. Não podem. Não devem. Você sofre, você chora, você entra de luto, entra, mas isso passa, você volta, ativa de novo. Olha que coisa interessante aqui, irmão. E não para aí, não. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, eles estavam aonde? Antioquia, né? Ficaram um ano e pouco lá em Antioquia, eles estão lá.
passaram um ano em Antioquia. Então isso aconteceu nesse ínterim de Paulo e Barnabé estar em Antioquia, aqui em Jerusalém. Antioquia, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Quando Pedro é solto, vai para a casa de quem? De João Marcos, o mesmo personagem que está aqui. Ó. Então a gente vem aqui o que do verso 25? A organização da primeira viagem missionária. Quem vai? Paulo, Barnabé e Marcos. 3. Eles voltam para Jerusalém nesse contexto aqui, irmão, mas eles não param. Eles sofrem. Eles, né, eles vão aos familiares e levam consolo, mas já se organizam para sair para a primeira viagem missionária. Então, a realidade, o contexto não impediu que Paulo, Barnabé e Marcos saíssem para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo aos confins da terra. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A conjunção adversativa, entretanto, impacta a realidade anterior, com tudo que estava acontecendo. A morte de Tiago, a iminente morte de Pedro e o desespero do povo de Tiro e Sidom, pelo alimento vindo da Judéia, não impediram o avanço do Evangelho por meio da igreja. Que é a maldade de Herodes. Há 3 fatos que devem chamar a nossa atenção no contexto de Atos, capítulo 12. Presta atenção nisso aqui, também serve como aplicação. Primeiro, é a consciência de que a morte do justo é preciosa para Deus. Isto é, existe a possibilidade real de se morrer por causa de Cristo. Aqui no nosso contexto. Segundo, é a consciência da realidade das forças do mal do mundo contra os servos de Deus e a sua igreja, matando-os e perseguindo a sua igreja. Isso é uma realidade que nós temos que tomar essa consciência. E terceiro, é a consciência da realidade de que as forças do mal no mundo contra os servos de Deus, matando e perseguindo a sua igreja, não é impedimento para o avanço do Evangelho. Não é impedimento. Porque, aos olhos do Senhor, a morte de Cristo é preciosa. O verso 25, dentro do contexto tenebroso do capítulo 12, Barnabé, Saulo e Marcos chegam a Jerusalém, o centro da atenção religiosa, por causa de Cristo, e vão dar início à primeira viagem missionária pelo mundo, levando o Evangelho de Cristo. Todos os acontecimentos do capítulo 12 não desanimaram, intimidaram e acovardaram a recém-formada igreja em Jerusalém para testemunhar a Cristo. Barnabé, Saulo e Marcos, mesmo sabendo dos últimos acontecimentos, partem para levar o Evangelho a um mundo em trevas. A aplicação é lógico que há choro, que há dor e sentimento de perda nesse contexto aqui, dos familiares de Tiago e de seus amigos, do corpo ali apostólico, né? Mas para a igreja, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Evangelho, palavra de Deus, palavra da igreja. E hoje, irmãos, muitos irmãos nossos estão nesse contexto aqui. Por isso que a gente ora por missões, ora pela igreja perseguida. Eles estão vivendo isso aqui, a vida e a cores, a realidade na própria pele. Conclusão, irmãos, do nosso sermão de hoje. O final do capítulo 12 é impactante. Mesmo com a maldade mortal de Agripa I e sua soberba como rei, o evangelho crescia e se multiplicava. Olha a mão do Senhor aí, poder do Espírito Santo, movendo a igreja. Hoje, olhamos para a igreja do Brasil e sem qualquer perseguição mortal, sem qualquer maldade das autoridades contra a igreja e sem qualquer proibição de se pregar o evangelho de Cristo, a maioria das igrejas protestantes brasileiras dorme anestesiada com as cores e as facilidades do mundo, sem se importar com o avanço do evangelho do mundo e com os missionários fiéis que estão rompendo as fronteiras linguísticas, familiares, do conforto, da prosperidade profissional, do lazer, da saúde e da própria vida. Estamos na pátria disso aqui. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Né? Isso me deixa envergonhado.
esse capítulo 2 aqui de Amós. É um impacto na minha vida. Porque eu sei da realidade, a gente sabe da realidade de várias igrejas do mundo aí, como é que são, como é que é. Que nem era Cristo, na China, Coreia do Norte, Norte da África, Nicarágua, México, Venezuela. Países muçulmanos. E tem lá irmãos nossos lá. O capítulo 12 de Atos aprofunda a minha vergonha, meu descaso com os nossos missionários e com o avanço a partir de mim do evangelho no mundo, inclusive aqui no bairro. A gente faz aqui no terceiro domingo aqui de culto, o levantamento de uma oferta missionária de sacrifício. Não deveria ser um domingo só. Deveria ser todos os domingos. A gente se envolver com isso. Orar por esses irmãos. Ofertar para eles. Eu passei um ano fazendo missões. Isso eu fui na tela. Eu quero ser missionário brasileiro. Não é fácil. Não é fácil. Você passa muita necessidade. Mas a alegria é profunda, né? Está fazendo a vontade de Deus. O capítulo 12 de Atos deveria chacoalhar a igreja, tirá-la do estado anestésico, trazendo a consciência de que estamos numa guerra contra as forças do mal, que se apresentam para nós como com roupagem brilhante e prazerosa, e nos levar a viver e a morrer por Cristo. Oxalá, irmãos, Deus nos avise para termos a consciência do nosso chamado e da nossa vocação no mundo. Não se deprima com a mensagem, mas que ela impacte a sua vida. Que você possa correr para a cruz, chorando e clamando ao Senhor, perdão. Que Deus renove a nossa vida, para nos envolvermos mais no compromisso do Senhor e nos entregarmos a Ele completamente.